Eu falei aqui ontem da reunião desastrosa que o Bolsonaro teve com os seus advogados. Foi avisado, ó, a coisa tá ruim, tá muito ruim mesmo, você não tem muita chance aí. E os advogados falaram, ô Bolsonaro, o caso aí do Rolex é muito pior que o caso das joias, muito, muito, muito pior. Ao que parece, o Bolsonaro realmente vendeu o Rolex, ou subiu o Rolex. Caramba, até o microfone se empolgou. Sumiu o Rolex, então ou ele vendeu ou jogou no lixo, será? Pois bem. E o caso Walter Delgatti Neto é pior do que todos os outros. É pior ainda para você e para piorar ainda tem o Walter Delgatti Neto dizendo aí que tem provas de muita coisa, de quase tudo que ele diz e querendo fazer uma delação premiada. E tá preso o Walter Delgatti, ele não tenha dúvidas de que o Walter Delgatti Neto quer sair o quanto antes e retomar a sua vida, ter uma vida normal finalmente, o quanto antes. Tem alguém aí que tá vivendo uma vida de cão desde 2019, quando começou a Vaza Jato, é o Walter Delgatti Neto. São 4 anos que esse cara não tem liberdade. Imagina como é que tá. Pois bem, eis que passa domingão e os advogados percebem, ó, deu ruim, deu muito, Bolsonaro, você vai ser preso a qualquer momento. Qualquer momento. A gente não sabe nem se passa dessa semana. Em desespero, os advogados dizem, Bolsonaro, você vai ter que mudar a sua versão dos fatos. Então, até o domingo à noite, o Bolsonaro dizia que, olha, ele não se encontrou com Walter Delgatti Neto. Depois, até domingo, até antes, né? Depois até domingo ele dizia que teve um encontro de no máximo 10 minutos e que não, ele não pediu para o Walter Delgatti Neto invadir a urna eletrônica, não fez pergunta sobre isso, foi apenas uma conversa informal, ele só ouviu. Parece muito com a versão dele do caso do Marcos Duval e do Daniel Silveira, que o Bolsonaro disse que só ouviu, que os outros é que estavam ali fazendo crime, jogou tudo no Daniel Silveira, né? Pois bem, no caso do Walter Delgatti e Carla Zambelli, a mesma coisa. Só que agora não. Agora o Bolsonaro disse que a reunião durou uns 20 minutos. Teve reunião sim. Mas o núcleo duro do bolsonarismo, ou seja, pessoas muito próximas ao Bolsonaro, amigos do Bolsonaro, comparsas de crime do Bolsonaro, então saiba, não é gente da maior credibilidade do mundo para contar a história 100% real. Parte da história que eu vou dizer aqui que eles estão contando, parte da história, obviamente, eles estão mentindo, diz o seguinte, que o Bolsonaro se reuniu com o Walter Delgatti por 20 minutos, a reunião foi a portas abertas, não foi a portas fechadas, não. Imagina o presidente da República se encontrando com o hacker, véspera de eleição, com a deputada que cometeu inúmeros crimes para tratar de golpe de Estado e a reunião foi aberta. Qualquer um que passa no corredor escuta. Tá bom, claro que foi aberta. E que nessa reunião, sim, o Bolsonaro perguntou, porque perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Perguntar não é crime. Se o Walter Delgatti poderia invadir as urnas. E que o Walter Delgatti ficou menos de meia hora no Palácio da Alvorada. Só tem um problema. Esse é o que eu tô falando aqui todo dia. Esse é o que eu tô falando todo dia. Esse pessoal é burro. Burro. Se falasse, Thiago, inventa aí uma versão para esse caso mais factível, mais crível. Factível não, mais crível. Ou seja, uma coisa que dá para a pessoa até acreditar, talvez. Eu acho que em 2 minutos eu inventava uma versão melhor. Porque, olha, tem fotos da revista Veja que mostram o seguinte. Esse aqui é o Walter Delgatti Neto, às 6h40 da manhã, saindo do hotel onde ele estava em Brasília, tá? Onde a Carla Zambelli o hospedou em Brasília. Aí esse aqui é o Walter Delgatti Neto, às 6h52 da manhã, entrando no Palácio da Alvorada. É o mesmo carro, dá pra ver aqui, ó. Mesmo carro. A Veja até fotografou a placa aqui, para depois não ter como falar, não é o mesmo carro, é o mesmo carro. Aí tá aqui o Walter Delgatti Neto, olha bem o horário, 8h49. Se ele chegou às 6h52 e ele saiu às 8h49, então ele ficou 1h57 minutos. Eu tô correto aí? Corrijam se eu estiver errado. Ele ficou 1h57 minutos dentro do Palácio do Alvorada. Como que o hacker ficou 1h e quase 2 horas dentro do Palácio do Alvorada e só falou com o Bolsonaro por cerca de 20 minutos a portas abertas? Olha, mas é um negócio. Vou falar, não, estávamos conversando, realmente ele fez serviços para Carla Zambelli, estava mostrando ali a comunicação, falava que ele ofereceu um serviço. Inventa alguma coisa menos burra. Não, essa é a nossa sorte. As pessoas é muito, muito, muito burro, até na hora de mentir. Então, o que acontece? A Polícia Federal já sabe que a versão nova do Bolsonaro e de seus aliados é mentirosa. Já sabe, não tem como eles terem ficado só 20 minutos ali. O Walter Delgatti fez o quê? Ele se escondeu atrás de alguma lixeira, assim, no Palácio da Alvorada, para não tirar ele de lá.
ficou perambulando pelo palácio, assim, zanzando, foi tomar um banho de piscina, na piscina, mas na piscina não é mais aquecida, né? O Bolsonaro fez um, um marketing de que a piscina do Palácio do Alvorada não é mais aquecida, vamos economizar aí R$ 100 por mês. Foi tomar banho de piscina, fez o que o Walter Delgatti lá por 2 horas? Pois bem, o pior, depois do Walter Delgatti Neto sair do Palácio do Alvorada, sabe para onde ele foi? Ele foi para o Ministério da Defesa, que estava questionando as urnas eletrônicas. Aí o núcleo duro do Bolsonaro foi pego no pulo. Falaram para a repórter do Globo News, a Daniela Lima, não, foi isso aí que aconteceu, viu? Essa é a nossa versão que a gente vai dar para a Polícia Federal. Aí ela perguntou, tá, ele foi para o Ministério da Defesa e quem que autorizou a entrada dele lá? Quem que mandou ele para lá? Aí eles falaram, eita caramba, esquecemos desse detalhe. Aí falaram, não, foi a Carla Zambelli que mandou ele para o Ministério da Defesa. Ah, tá. Então uma deputada federal, ela tem autoridade para mandar uma pessoa qualquer, no caso um hacker, uma pessoa investigada pela Polícia Federal, para ter reunião com a cúpula do Ministério da Defesa. E este cidadão investigado, ou seja, uma pessoa qualquer, enviado por uma deputada federal de 512, era ela, ali, ele escreveu para o Ministério da Defesa um questionamento ali sobre as urnas, dizendo que, olha, um relatório dizendo que, olha, a gente não pode constatar que não houve fraude. E isso tudo foi a pedido da deputada. Então temos aí o Ministério da Defesa, a cúpula das Forças Armadas do governo Bolsonaro, atendendo aí pedidos da Carla Zambelli, é isso? E o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, por acaso, o nome Bolsonaro sai da história. Eu imagino a cara do delegado da Polícia Federal quando ele lê aí a notícia de que essa é a nova versão do Bolsonaro. Ele deve estar com um semblante mais, assim, risível do que o meu. E olha que... Vocês estão... Se alguém acreditar nessa história, ganha um narizinho de palhaço grátis para colocar aqui e ficar. E uma cola super bonder para não tirar mais. Porque, olha, tem que ser muito, mas muito otário ou otário para acreditar numa dessas. Então, agora você vê o desespero. Eu tô avisando aqui faz dias. Eu vejo uns comentários lá, Thiago, você é otimista demais, não vai dar em nada. Você fala que eles são desesperados, eles não estão. Eles estão. O cara que muda a versão... Aí, eu falei, teve reunião, foi desastrosa. Eu não sabia que ia ter outra logo depois, mais desastrosa ainda, que falou, ó, vamos mudar aqui a versão dos fatos, que a nossa já tá ruim. Aí eles mudam a versão para uma pior ainda. Pois bem, o Walter Delgatti diz o seguinte, ele ficou com o Bolsonaro por muito mais de 1 hora, o Bolsonaro perguntou, a Carla Zambelli perguntou, ficaram a porta fechada, eles falaram, de lá foi para as Forças Armadas, teve mais de uma reunião com membros da cúpula das Forças Armadas, os militares pediram para ele a opinião dele sobre as urnas e pediram para ele pontos em que ele podia ali criticar as urnas eletrônicas. Então, Walter Delgatti Neto, com acesso aos que os militares deram para ele falou, ó, isso e isso dá para criticar, e aí ele escreveu aquele documento que foi emitido pelas Forças Armadas, pelo Ministério da Defesa, sobre a inspeção que fizeram no período eleitoral, dizendo que, olha, não constatamos fraude, mas também não quer dizer que não houve. Ou seja, o próprio hacker não conseguiu ali encontrar nada. Fez um monte de falácia ali, mas não tinha, aquele documento não tinha uma fake news contra as urnas, algo que o bolsonarismo pudesse realmente usar. Então você vê que, mesmo se alguém falar, nossa, o Walter Delgatti escreveu aquele documento, que crime, não, o documento não tinha crime nenhum. O pulo do gato no documento era a parte, mas também não constatamos que não. Eu lembro quando emitiram aquele documento, dei risada. Aí o bolsonarismo passou na época a disseminar fake news, dizendo que as Forças Armadas comprovaram, e o documento dizia o oposto, que não comprovaram. Quer dizer, nem com a ajuda do hacker conseguiram. É capaz do Walter Delgatti Neto só ter tido a sacada que os militares do governo Bolsonaro, pelo menos, não sei os outros, mas os da cúpula do governo Bolsonaro, que aparecem na imprensa, um mais burro que o outro, não devem ter pensado, não consegui uma prova. O Delgatti deve ter falado na reunião, mas vocês também não provaram que não. Aí os caras, gênio! Pra você ter ideia do nível de burrice dos militares bolsonaristas, sabe o tenente-coronel Cid? Aquele que não apagou os e-mails? Ele apagou os e-mails, deixou tudo na lixeira, todas as provas. Aquele que deixou na iCloud, que é o armazenamento da nuvem da Apple, ele deixou todas as mensagens de WhatsApp dele com todos os crimes dele. Esse cara passou em primeiro lugar na AMAN. A AMAN é a Academia Militar das Agulhas Negras. Ele fez o curso, ele passou em primeiro lugar. Quer dizer o seguinte, de mais de 250 cadetes, esse cara
do ano inteiro, não, são mais de 1.000, ele é o mais inteligente. Passou em primeiro. O cara que não sabe deletar e-mail da lixeira e deixou a prova de todos os crimes dele ali. O cara que, depois da Polícia Federal já ter pego um celular dele, ele compra um celular novo, aí ele deixa fazendo backup de tudo, de todos os crimes dele. Esse é o mais inteligente. Agora imagina os milicos que não conseguiram passar na mão o nível de burrice. Agora você imagina o que passou em último. Imagina o que passou em segundo, terceiro, quarto, o nível de burrice desse pessoal. Aí tá aí. Explícito o nível de burrice. Pô, vamos fazer uma versão nova. Mais mentirosa que a outra. Aí o que acontece? O Walter Delgatti diz, o Bolsonaro pediu sim para que eu invadisse a urna. Eu falei, não tem como, porque a urna não tem acesso à internet. Como é que eu vou invadir um negócio que não tem acesso à internet? Eu preciso entrar no prédio do TSE, na sala especial do TSE, para ter acesso à urna eletrônica. E como isso foi feito... Eles são burros até no timing. Timing é o quê? Você fazer a coisa na hora certa. Por que na hora certa, Thiago? Porque se o Bolsonaro contratasse o Walter Delgatti Neto 3 meses antes, o TSE fez um teste ali nas urnas eletrônicas e o governo, as Forças Armadas, a Polícia Federal, universidades do Brasil, até universidades dos Estados Unidos, de outros países, poderiam enviar hackers, e muitos enviaram, a Polícia Federal enviou, só o Exército não enviou, para que tentassem invadir a urna. Se fosse 3 meses antes, o Bolsonaro mandava o Walter Delgatti lá nas Forças Armadas e falava, ó, cadastra esse cara aqui como o hacker que vai tentar invadir a urna. O Walter Delgatti entrava lá na sala com os outros hackers, teria acesso a uma urna, teria acesso ao código-fonte da urna, poderia entrar com o computador dele, com o que fosse, plugava lá o pendrive, espetava lá na urna, no computador dele, usava lá o software qualquer que ele use, ou o que quer que fosse, para tentar invadir a urna. E aí ele não ia conseguir, como outros hackers 100 vezes melhores que ele não conseguiram. Mas não, só tem um problema, o Walter Delgatti Neto não poderia fazer isso porque ele estava ali com tornozeleira eletrônica, ele estava em prisão domiciliar. Mas, até o timing, esse pessoal fez errado, até isso, para você ver como que é o bolsonarismo. Aí fizeram já tarde demais, já era período eleitoral, depois tinha acabado a eleição, e foi isso aí que conseguiram. E pior, foram ainda pegar um cara que já tinha pego o Sérgio Moro, um cara que de bobo não tem nada. O Walter Delgatti, você pode chamar ele de muita coisa, de bobo você não pode chamar ele, que bobo ele não é. O cara pegou prova de tudo, de quase tudo. Aí quando o negócio vem à tona, ele fala, pô, a Carla Zambelli lá, quem redigiu o tal mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes, foi o Bolsonaro quem me pediu para invadir a urna, eu falei que não dava, aí o Bolsonaro falou para eu questionar a urna e me mandou pro Ministério da Defesa. E pronto, o cara delata tudo. E o pior é que a versão do Walter Delgatti coincide direitinho com as imagens que a imprensa publicou. A versão do Bolsonaro não. Então você tem imagens que mostram que o Bolsonaro tá mentindo e o Walter Delgatti não. Aí você fala, pô, ficou difícil, ficou muito difícil aí a situação do Bolsonaro. E da Carla Zambelli também. Da Carla Zambelli a situação também tá difícil. Eu vou falar, tá iminente a prisão do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro começou já a tentar explicar seus inúmeros crimes, já percebeu? Ele começou a tentar explicar os PIX que ele fez, os PIX que ele recebeu, agora mudou de versão nisso aí, também começou a tentar... Você vai na timeline do Bolsonaro lá, vai lá no perfil do Bolsonaro. Não vá, que eu fui, né? Pra você não precisar ir. No Facebook ou no Twitter, tem ali um ataque ao Lula, uma explicação de crime. Um ataque ao Lula, outra explicação. Ele explicou já umas 3, 4 coisas, tudo com mentira. Uma pior que a outra. Mas o cara que tá tentando se explicar demais é porque ele tá vendo que, opa, peraí, tá chegando em mim a justiça. É o que eu tô falando, o Bolsonaro já foi avisado, não tem saída, não tem saída. O que se fala, já se fala abertamente, viu? Saiu matéria no Globo e saiu matéria no Metrópolis. O PL, que é o partido do Bolsonaro, já vazou pro Metrópolis que eles já têm um plano pra prisão do Bolsonaro. Ele tem um plano de ação, de marketing, de publicidade, do que falar para o gado bolsonarista e para os eleitores de direita quando o Bolsonaro for preso. Quer dizer, os próprios amigos do Bolsonaro, a cúpula do partido dele, já está pensando no que fazer depois da prisão dele. Quando isso acontece, isso começa a vazar em 2 veículos aí que tem articulistas que são porta-vozes dos fascistas, é porque os próprios amigos do Bolsonaro já falaram para ele, como eu te disse aqui, você vai ser preso. A gente tem que pensar agora no pós-prisão, aqui como a vida segue. O Bolsonaro vai ser preso, a vida segue pro PL, pro partido. Que o Valdemar quer saber do partido dele. A Michelle deve estar, assim, entre preocupação, que talvez ela seja presa também, que está envolvida em um monte de coisa errada, e euforia, que finalmente vai se livrar aí do Bolsonaro, né?
nas últimas vezes que eles estavam juntos, deu para perceber aí que não se gostam. Nem sequer se gostam. O Michele fez assim pro Bolsonaro empurrar, vai. Aí depois ela começou a discursar, parou o discurso no meio para falar, pô, ele ainda tá ali atrás, meu, vai embora, vai. Caraca! Eu fico imaginando a minha relação com a minha esposa, um dia ela me manda em público, vai embora, vai. Aí eu vou, saio do palco pra estrela brilhar, e ela ainda fala, vai embora, não quero você nem atrás. Vai, vaza daqui. Eu nunca passaria um negócio desse. Passando um negócio desse é divórcio. Imagina você aí, o seu cônjuge, falando um negócio desse em público, na frente de todo mundo. Se fosse sem ser em público, já é um negócio assim, peraí, como é que a pessoa que teoricamente te ama não quer nem ter a sua presença ali? E se incomoda com a sua presença e ainda fala, é melhor se você não tivesse vindo. E aí, você vai embora, você sai ali da vista dela e ela para o discurso para falar, vai, vaza. Foi o que a Michele fez na última vez que o Bolsonaro apareceu em público. Depois daquilo, o Bolsonaro submergiu, porque o Walter Delgatti foi preso e aí os advogados falaram, Bolsonaro, não apareça mais. Tem alguns interlocutores do Bolsonaro que estão falando para ele ainda, o Bolsonaro você tem que aparecer do seu jeitão, natural, em outras palavras, chorando. Apareça aí, se faça de vítima e tudo mais. Porém, outros dizem que ele não deve fazer isso. Não sei se vai aparecer chorando já ou não. Outros dizem que se ele aparecer, que é melhor que não apareça. Mas se aparecer, ele não pode chorar. Ele não pode chorar. Esses aí devem assistir os vídeos do Plantão Brasil e vendo como a gente dá risada quando eles choram, né? Eu prefiro que o Bolsonaro apareça, quanto mais melhor, chorando, pra eu dar risada aqui. E ó, aparece aí mais umas 3 vezes, já pode ir pra jaula. Pronto, aí já cansei de ver a cara dele, você também deve ter cansado. Aí depois que se aparecer Bolsonaro, é só a foto assim de longe dele dentro da cela dele. Aí, bom, tomando banho de sol, ali com aquela roupa lá de presidiário. Aí pode aparecer sim, aí eu vou gostar de ver. De resto, não precisa mais. Aparece chorando uma vez ou duas antes de ser preso aí pra gente dar risada e já era, vazada. Vaza da vida pública, que prendam e joguem a chave fora. É ou não é? Peço sua inscrição no canal. Falou!